Também acho, cara. Também torço muito pro Luan, fora que é cria de Cotia e Cotia eu sempre passo pano. Vamos para as notas, meu amigo. Vamos para as notas que daqui a pouco teremos também Hernan Crespo. Entrou até um negócio da Gol aqui, nada a ver. Vamos seguir então aqui nas notas. Rafael, sua nota, meu amigo, para Rafael. Como você bem disse, o Botafogo só foi chutar a gol lá pelo meio do segundo tempo. O Rafael foi pouco exigido no jogo de hoje. E eu nunca vou dar uma nota de jogo ordinário para o nosso querido São Rafael, até porque nós temos um momento importante no meio da semana contra a LDU. E eu espero que ele faça milagres na altitude. Então eu vou dar nota 7,5 para Rafael, pela pouca exigência dele hoje. Concordo, nota 7,5, mas, cara, o Rafael é aquele goleiro que falta. A gente pouco viu no São Paulo desde a saída do Rogério Ceni, né? Da aposentadoria do Rogério Ceni. Mas é um cara que, no momento certo, na hora certa, ele vai pelo menos de 3, 2 defesas, ele vai garantir pra gente, cara. Então, longe de mim falar de Rafael. Alan Franco. No começo da jornada tricolor, o pessoal apresentou aquele desenho do cavalo, né? Que é o cavalo todo bem desenhado do meio para trás e mal desenhado do meio para frente. O sistema defensivo do São Paulo é esse cavalo bem desenhado. Eu gostei muito da postura dos três zagueiros hoje. Eu gostei muito de Alan Franco, apesar de naquele lance ali eu senti um pouco de medo quando ele tomou aquele amarelo. Eu pensei que ele poderia não, acho que naquele momento do jogo o São Paulo não tinha mais substituições a fazer. Fiquei com medo de ele continuar em campo, mas assim, boa partida segura de Alan Franco, mais uma. Acho que também 7,5 está de bom tamanho. Para mim, ele não foi o melhor da partida, o melhor da partida vem daqui a pouco. Beleza, 7,5. Seguimos aqui então. Rafael Tolói, sua opinião. Aí, nesse ponto, é que eu divido da sua opinião. O restante eu concordo tudo, inclusive. Para mim, Rafael Tolói fez uma boa estreia. Eu achei que ele, lógico, né? Ele tá fora de ritmo, ele não conhece ainda os companheiros. No começo, ele inclusive tomou um belo salve ali do jogador do Botafogo, do Jefinho, tomou como a gente chama aqui de banho de cuia, né? Ele tomou um chapéu, errou alguns passes no início, mas depois que ele se encontrou, eu acho que ele fez uma partida boa. Ele estava fazendo boas subidas, inclusive sendo protegido por Alisson. Acredito que ele vem para acrescentar muito nessa nossa zaga, principalmente porque a gente passa por momentos de instabilidade com relação a contusões. Eu acho que Rafael Tolói aí, depois de 10 anos, está voltando e ele será muito importante ainda em 2025. Acho que nota, essa reestreia dele é nota 7,5 também. Cara, vamos. Eu daria nota 7 e volto a dizer, eu acho que o Tolói vai ser muito útil para o São Paulo, independente de onde for. É um jogador que dispensa apresentações, mas eu usaria ele na sobra, no lugar onde o Alan Franco jogou hoje e onde o Arboleda joga. Eu acho que ele na sobra ele não tem tanta exigência física dele, e eu acho que ele tem uma leitura de jogo acima da média dos demais jogadores. Eu acho que jogar ele ali pela esquerda ou pela direita, dependendo de como for o jogo, dependendo de com quem ele vai estar jogando, quem cai para o lado esquerdo, quem cai para o lado direito, que isso é importante também para quem joga com a linha de 3. Eu gostaria muito de ver ele ali como líbero nessa linha de 3, como esse zagueiro da sobra, que eu acho que ele vai ainda mais o nível dos zagueiros. Sabinão, vou começar minha nota, tá? Nota 8 para o Sabinão. Gostei muito do jogo do Sabino hoje. Queria saber sua opinião, Matheusão. Na minha Concorda? opinião, Sabino foi um dos melhores jogadores em campo no São Paulo. Para mim, é nota 8 ou 8,5. Acho que 8,5 estaria bom para ele. Ele fez uma partidaça. Sabino calando a boca de muita gente aí. Para mim, ele um dos melhores em campo nessa zaga, que para mim foi toda muito bem hoje. Nota qual? Qual que você deu para ele? Desculpa. Eu daria 8,5, mas o 8 também, para mim, tá de bom tamanho. Para mim, ele foi um dos melhores em campo. Muito bem, muito bem. Cedric Soares, nota 5 do público, hein? Nossa, sério? Eu não consigo acreditar. Para mim, Cédric Soares também fez outra grande partida. Agora sim, uma das coisas que eu falei ali no início, com relação a Hernan Crespo, é que a gente tem uma partida no meio de semana na altitude. O nosso lateral direito titular é o Cédric Soares. E ele ficou em campo a partida inteira de hoje. Eu acho que em algum momento, ou a gente deveria ter promovido a estreia do lateral que veio da Chapecoense, Mailton, ou colocado o Mike em algum determinado momento, mas para mim ele fez uma partidaça. Cédric Soares, nota 7,5. Siga o relator, vamos lá.
Então, nota 7,5 para Cedric Soares. Os dois laterais foram muito bem hoje, né? O Enzo também, que partidaça. Pablo Maia. Pablo Maia fez uma partida, na minha visão, uma partida bem regular. Ele não foi excepcional, também não comprometeu. Eu acho que nota 6, o Pablo. Eu vou no 6,5. O que você acha, Matheusão? Acho que 6,5 6,5, 6,5. tá bem avaliado. Alisson. No lance do gol, inclusive, Alisson teve participação. Eu já falei aqui reiteradas vezes que eu gosto quando Alisson volta a jogar bem pelo São Paulo. Ele tinha passado por uma sequência muito ruim, eu acho que umas 5, 6 partidas em que ele vinha em baixa, a torcida estava pegando no pé dele, mas hoje eu acredito que ele fez uma partida ok, uma partida regular. Ele foi, inclusive, para mim, na minha opinião, mais participativo do que o próprio Pablo Maia. Para mim, a nota 7 para Alisson. Alisson, beleza. Matheus, não, só quero corrigir uma coisa aqui que eu tô vendo muita gente comentar e na internet funciona assim, né? Comenta uma coisa negativa e os outros vão no embalo. Você ouviu algum momento da minha boca falar que o São Paulo jogou mal hoje? Não. Você falou algum momento que o São Paulo jogou mal hoje? Não, ainda falei que na medida do possível, das peças que a gente tinha, a gente fez uma. Eu falei que eu esperava mais. Eu achei que o São Paulo poderia render mais dentro de campo, mesmo com as saídas. Mas isso não quer dizer que o São Paulo jogou mal. Inclusive, eu usei o termo, uma partida ok do São Paulo. Agora, vamos pegar essa partida, independente de quem estava em campo, e vamos colocar no jogo contra ele deu na altitude. Vai resolver alguma coisa, Matheusão? O que você acha? Com certeza não. Não. Pois essa é a minha análise, entendeu? Mas é isso, seguimos aqui. Então, só para. Porque tem muita gente que vai comentando no embalo, às vezes nem ouviu o que a gente quer falar, ou nem ouve o que a gente quer falar, e já vai comentando no embalo. Rodriguinho. Eu acho o Rodriguinho um jogador fundamental em campo sempre. Hoje, talvez as participações efetivas dele de ataque não tenham sido mais tão intensas, mas ele ocupou espaços, ele fez com que o São Paulo, na medida do possível, chegasse. Inclusive, passou pelo pé dele o lance do gol antes de ir para Enzo Dias. Eu gosto muito do futebol de Rodriguinho, sou muito fã, é muito difícil também, assim como o Rafael, dar uma nota baixa para o Rodriguinho. Hoje eu achei uma partida dele boa, boa. Eu acho que 7,5 para Rodriguinho tá muito bem. 8, 7,5 não, 8. 8 para Rodriguinho. 8 para Rodriguinho. Cara, foi muito bem. Só para destacar, né, o Matheusão, você falou que você não tiraria o Rodriguinho, mas o Rodriguinho ele chegou a sentir no jogo. Foi, na hora que ele caiu ali. Né? Isso. Qual substituição que você faria no lugar do Rodriguinho, para você? Tá aí. É uma coisa muito intrigante, porque o nosso banco hoje já estava meio prejudicado. A gente não teria como colocar um menino da base no lugar dele, mas talvez, eu não sei se eu manteria ele, porque assim, ó, do jeito que o São Paulo estava, o São Paulo precisava de um desafogo ali no meio de campo. Eu acredito que chamar o Botafogo naquele momento não era a substituição a ser feita. Agora, quem colocar, Leozão, aí você me pega, viu? Porque Difícil, realmente. né? E mostra também a questão das saídas, né? Sai o Henrique Carmo, que apesar de ter uma característica que joga como ponta, também poderia talvez jogar ali naquela função, e o Matheus Alves. Né? E a gente não tem o Oscar. Quando que o Oscar volta? Complicado, né, Matheusão? A gente está numa situação muito complicada nessa meiuca aí. Enzo Dias. Partidaça. Eu me preocupei bastante com o momento que ele caiu ali, que ele sentiu. Já, na minha cabeça já passou um filme, meu Deus, mais uma pessoa que vem bem que a gente vai perder. Eu espero que tenha sido apenas uma retirada de precaução dele. Mas o Wendel também entrou bem, mas eu achei que Enzo Dias fez uma partidaça. Ele botou uma bola na trave ali. Curiosamente, na hora que ele bateu a falta, eu falei, velho, essa falta dá para bater diretamente ali. Ele bateu a bola na trave, ele deu uma assistência. Para mim, hoje, Enzo Dias, nota 8,5. Tranquilo, tranquilo. Sigo o relator. Mais uma boa partida dele, né, cara? Tipo, o Wendel estava muito bem, né? Inclusive tem um problema que o Wendel só consegue a titularidade porque o Enzo teve um problema no jogo contra o Corinthians. Mas aí o Wendel sente o problema muscular, né? Ele teve uma lesão de grau 2 e o Enzo volta e volta muito bem. E numa linha de 3, né? Que isso é o mais importante, porque o Enzo ele é um jogador que tem uma característica mais defensiva, mas ele tá indo muito bem na linha de 3. Para mim, como eu disse, os laterais foram os principais personagens do jogo de hoje. Agora, Finha, Gonçalo Tapia. Mantenho minha posição de que Gonçalo Tapia não é atacante para o São Paulo Futebol Clube. Para mim,
É lógico, ele foi acionado porque ele estava em campo, mas para mim ele fez uma partida muito abaixo dos demais. Ele, na minha opinião, ele mata muito contra-ataque, inclusive ele me parece ser um jogador lento. E eu vou ser reiterado pelo chat, mas eu não gostei da partida dele hoje, mais uma vez, não gosto do futebol de Tapia. Acredito que Luca poderia entrar em algum momento do jogo, inclusive no lugar dele. Mas enfim, né? Cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, Tapia nota 4. Nota 4 para o Tapia. Eu daria nota 5, porque ele fez o gol impedido. Eu acho que para alguns vale alguma coisa, mas enfim. Vamos seguir aqui, Gonçalo Tapia. Cara, assim, depois a gente fala do Tapia, mas para mim é. Quando veio a contratação, eu falei, cara, é mais do mesmo. Aí eu te falo, você preferia ter o Tapia como opção para o ataque ou o Henrique Carmo? Henrique Carmo, sem dúvida. É isso. Inclusive, que análise rápida do impedimento de Tapia ali, me surpreendi hoje. Nossa, também, né? Foi uma análise que no VAR nem, né? Se fosse um outro time aí, talvez. Enfim. Vamos lá. Juan de Neno. O Dineno, ele precisava desse gol. Ele precisava fazer esse gol pelo São Paulo hoje, porque a questão de ser atacante também perpassa pela de ter confiança. Ter confiança faz com que o atacante faça gols. O centroavante, que é a posição que o São Paulo está carente neste momento, afinal nós temos Caleri e André Silva com ligamento rompido, a gente não tem que colocar. Luciano hoje estava suspenso, então ele precisava desse gol para poder mostrar que ele é uma opção, né? Eu acho que Dineno, pelas suas limitações, pelo tempo que ele ficou parado, obviamente ele não vai entregar aquilo que a torcida espera. Ele fez o gol, nada mais. Além disso, talvez se ele recebesse aquela bola do glorioso Tapia, ele poderia até ter feito o segundo, mas achei uma partida do que se esperar dele, ok. Mas o ok também talvez não seja o ok que a gente precisa neste momento, né? Mas acho que uma nota 6,5 para Dineno, 7 tá bom. 7. Nota 7, então, para Juan de Neno. Cara, eu seguiria Pelo no 8 aqui. Pelo gol. Pelo gol, 7,5. Vai, vamos 7,5. Fez o gol. Obviamente que não é a característica, e aí o São Paulo fez a gente sonhar com Marcos Leonardo e tudo mais. Mas é o que tem para hoje, meus amigos. O que tem para hoje é isso aí. Então, foi o que eu falo, cara. Tem que dar moral para quem tá no clube, né? Tem que dar moral. Então, fez gol, beleza, foi bem, bacana. A gente torce para que continue fazendo mais gols e tem que dar moral para ele. Né? É um jogador que tem essa característica de ser pivô, tem essa característica de fazer esse jogar de costas, como é o Caleri, como o André estava jogando, embora não fosse a característica principal dele. E no sistema do Crespo é um jogador fundamental, um jogador muito importante. Meu pai tá cornetando aqui, falando, não, o Tapia é 8,5. Meu pai ama o Tapia. Não, tudo bem, cada um com o seu amor platônico. É isso, ele falou Tapia é 8,5. Eu sigo, eu acho que não. Aí o Wendel entrou no lugar do Enzo, sua opinião. Kazuska perguntou aqui qual foi o público e a renda. Salvo engano, o público foi 39 mil. A renda não sei bem. O Wendel, para mim, entrou muito bem. Também é outra pessoa que me preocupou, porque ele sentiu ali, né? Tomou outra pancada depois na zaga. Mas gostei muito da partida de Wendel, uma dúvida boa, né? Que vai se criando ali na lateral esquerda para o São Paulo. Graças a Deus, ele parece que vai voltar no mesmo nível que ele saiu. Gostei da partida dele. Para mim, uma nota. É porque ele entrou já no segundo tempo, né? Mas 7,5, tá bom? Ok, foi o que deu para fazer, né? Marcos Antônio. Cara, é o seguinte, a gente precisa de Marcos Antônio em campo no São Paulo Futebol Clube. Foi uma pena a ele ter se lesionado, mas você percebe que ele também não sentiu essa lesão, botou o time para outra rotação, corre o tempo inteiro, cria as jogadas, marca, tá em todo lugar do campo. Para mim, jogadoraço Marcos Antônio. Pelo pouco tempo, não tenho como dar uma nota maior, né? Mas para mim também 7,5 para ele. 7,5 para Marcos Antônio. Beleza. Sempre, né? Vai muito bem. Foi o que eu falei, cara. O Marcos Antônio eleva muito o patamar do São Paulo. Rigoni. Estreia do Rigoni, bola na trave. Poderia ter sacramentado a vitória de São Paulo ali, né? Essa volta de Rigoni talvez tenha causado uma frustração maior na torcida pela expectativa de Marcos Antônio.
mas eu acredito que Rigoni, na medida do possível, poderá ser uma peça que pode ajudar o São Paulo, um cara cascudo, ele conhece o clube, ele conhece Hernan Crespo, ele, quando chegou bem lá em 2020, 2021. Hoje, você viu que ele entrou ali com a característica correspondendo, né? Apesar de aquela bola na trave, ele tirou bem, velho. Que pecado aquela bola não ter entrado. Fez certinho, cara. Ele fez certinho, o manual. Um movimento bom para o retorno aí de Rigoni. Eu gostava dele na época, mesmo quando ele saiu, eu não queria que ele saísse. Para mim, nota 7,5. Nota 7,5 para Rigoni. Siga o relator, Marcos cara. Leonardo! Eu falei Marcos Antônio, né? Marcos Leonardo, desculpem. Pois é, a gente já fica confundindo, falou tanto de Marcos Leonardo. Cara, o Rigoni, assim, foi quando trouxe, né? Foi o que eu falei em todas as lives. Até então não tinha saído a matéria do GED que revelou que, na verdade, não foi um pedido do Crespo, né? O Crespo apenas aprovou. Mas quando a gente estava na seara de entender que ainda era um pedido do Crespo, eu falei, cara, a única coisa que me leva a crer dessa boa contratação são duas coisas. A primeira foi o pedido do Crespo, e a segunda, ele jogou muito bem nessa linha de 3, né? Como segundo atacante. Hoje entrou muito bem, tá? Gostei muito do Rigoni, cara. Se for esse Rigoni aí daí para frente, né, que reestreou agora, acho que vai ajudar muito o São Paulo, principalmente nessa maré de lesões que a gente tem, né? Tudo bem que o Luciano volta, o Ferreirinha também sentiu um desconforto, não foi para o jogo de hoje, mas eu acho que o Rigoni é um jogador ali, aquele 12º jogador que vai ajudar muito a gente. Ele deu trabalho, né? Aquela bola que o goleiro espalmou, o Léo Link, ele botou para escanteio, teve uma bola que ele chutou em cima de Léo Link, mas ele estava impedido. Para mim é importante essa movimentação aí de dar trabalho. Atacante tem que dar trabalho. A Arboleda entrou no final do jogo ali, já não tinha muito o que fazer. Importante pela volta dele, né? Mostrar serviço. Para mim, a zaga de São Paulo é o setor que vai nos dar maior segurança em qualquer jogo desse ano, tanto os laterais quanto os zagueiros, e a Arboleda é um cara fundamental. Entrou no final, para mim, nota 6,5, tá bom aí, como a torcida colocou, porque não dá para avaliar, né? Foi muito pouco, né? Foi muito pouco tempo. Mas o Arboleda é aquele jogador, assim, obviamente que teve a questão do jogo na Arena da Baixada, que ele errou e tudo mais, mas se você pegar os 8, quase 9 anos do Arboleda no São Paulo, ele tem uma constância muito boa, né? Então é um jogador que, apesar dos pesares e erro que qualquer um comete, é um jogador que tem uma constância muito interessante no São Paulo. Luan Santos entrou ali no lugar de Rodriguinho e, assim, como a gente já falou sobre ele, né? Na minha opinião, é a questão da importância, é a questão da segurança, é a questão da autoconfiança. Sempre vou torcer pelos caras que são crias da base do São Paulo, porque eles têm identificação, eles são torcedores em campo. Luan quase faz um gol ali, como eu queria que aquela bola entrasse, que defesaça de Léo Link. Léo Link, inclusive, entrou bem. Eu acho que Neto vai acabar perdendo posição aí, infelizmente, viu? Porque Léo Link entrou muito bem. Dois atletas que eram, inclusive, do Atlético Paranaense, né? Neto e Léo Link. Ele fez uma grande defesa, mas voltando ao assunto do Luan Santos, para mim, ele entrou bem, lógico, né? Entrou faltando pouco tempo ali, mas na medida do possível, eu vou dar a nota 7 porque é o Luan e eu quero ver ele bem no São Paulo. Exatamente. Nota 7, né, Matheusão? Nota 7. Perfeito. Nota 7 para o Luan, então, acompanha o relator. Hernan Crespo. Ótimo. Hernan Crespo hoje, ele fez o que ele poderia fazer com as peças que ele tinha. O São Paulo tem muitos desfalques. São Paulo sofre muito com essa questão. Pense num Flamengo, por exemplo, que não tivesse seus dois principais jogadores. É o São Paulo sem Lucas e Oscar, sem Caleri. O São Paulo sofre muito com essas lesões e, antigamente, era isso que levava a crer que o São Paulo estava em uma posição ruim na tabela. Hernan Crespo faz o improvável, que é mesmo nesses momentos de dificuldade, enfrentando uma equipe que não entendam errado, não. A equipe do Botafogo é muito bem encaixada. Foi eliminada da Copa do Brasil, foi eliminada agora pelo Vasco, mas é uma equipe que sabe jogar bola, é uma equipe que tem um potencial muito bom, e o São Paulo conseguiu dominar essa equipe mesmo todo remendado. Eu acredito que Hernan Crespo hoje, mais do que nunca, provou que era uma grande falácia essa questão de o São Paulo ter um elenco encurtado. Ainda assim, eu acredito que aquela substituição do Luan pelo Rodriguinho não era para ser o Luan no lugar dele. Não estou criticando o jogador Luan e o que ele entrou e o que ele fez em campo, mas acredito que a substituição não seria exatamente aquela, justamente porque a gente poderia levar o empate do Botafogo.
né? A gente poderia ter, e acredito também que ele poderia botar um menino da base para entrar em campo. Eu acho que Luca poderia ter entrado muito bem no ataque do São Paulo, mas enfim, pelo contexto e pelo que ele vem fazendo, para mim, Hernan Crespo hoje, nota 8. Nota 8 para Hernan Crespo, cara. E para mim, nota 10 pelo que ele vem fazendo no São Paulo, cara. A forma como ele chegou, o time na moral que tava. Teve aquele jogo contra o Flamengo, e eu falei isso muito aqui nas jornadas, tanto nas jornadas quanto nos programas do AT, que o jogo contra o Flamengo não era o parâmetro para saber o que seria o trabalho do Hernan Crespo. E dito e feito, cara. Além dos resultados, que é muito importante para balizar o trabalho de um técnico, né? O São Paulo hoje tem, como eu falei, tem uma identidade, São Paulo tem uma cara, São Paulo tem uma proposta, jogando bem, jogando mal, jogando para o gasto, mas o São Paulo tem isso hoje. Então, cara, para mim, 8 no jogo de hoje, nota 10. O trabalho do Crespo é surreal de bom, assim, pelo curto espaço de tempo. Ele teve 16 dias, né, Matheus? Ele não teve uma pré-temporada, né? Ele teve foi agraciado com a parada da Copa do Mundo de Clubes, mas assim, tanto que o São Paulo parece um time depois da Copa do Mundo de Clubes e era um time antes com os mesmos jogadores, né? Teve a vinda do Tapia, mas e aí durante a janela foi chegando, aí chegou Maílton, chegou Tolói, chegou agora o Rigoni, mas se você analisar a melhora do São Paulo não veio com grandes reforços, isso é muito bacana, muito importante e mostra o excelente trabalho do Hernan Crespo. Lembrando o seguinte, acabamos as notas aqui, mas você pode dar suas notas, então vai aqui no link, já está fixado no chat aqui da nossa jornada, vai lá, clica lá no link, dê sua nota também, deixa lá seu comentário, é muito importante para nós.